Olá amigo, olá Moçambique, seja bem-vindo ao programa Saúde e Vida. É sempre um prazer manter-lhe informado sobre os diversos assuntos ligados à nossa saúde e hoje vamos falar sobre a alimentação infantil. Os bons hábitos alimentares devem ser cultivados o mais cedo possível, ou seja, os pais e encarregados de educação devem apresentar às crianças uma variedade de alimentos, dando preferência aos mais nutritivos. De acordo com o Unicef, mais da metade das crianças dos 0 aos 5 anos de idade em Moçambique têm alguma deficiência nutricional associada à má alimentação. Bem-vindo ao Saúde e Vida. O nosso tema de hoje é nutrição na primeira infância. Uma boa alimentação garante o crescimento saudável das crianças. E hoje, para nos falar sobre nutrição na primeira infância, recebemos a doutora Stânia Mendonça. É a nutricionista que vai nos esclarecer todas as dúvidas sobre este assunto. Doutora Stânia, seja muito bem-vinda ao Saúde e Vida. Obrigada, Messia. Olá a todos os telespectadores em casa. Estou aqui para responder todas as dúvidas em relação à nutrição na primeira infância. Doutora, quando falamos de nutrição na primeira infância, a que é que nos referimos exatamente? Nos referimos à forma em que uma criança se alimenta, no que diz respeito à variedade dos alimentos que contém na sua dieta, a qualidade e a quantidade dos alimentos. Pois é, e uma criança dos 0 aos 3 anos de idade e dos 3 aos 5, qual deve ser a dieta ideal para esta criança? Inicialmente tem a fase do aleitamento materno exclusivo. Essa fase é dos 0 até os 6 meses. As crianças menores de 6 meses devem ter especial atenção das mães, pois estão em fase de aleitamento materno exclusivo. Com que frequência é que a mãe deve amamentar a sua criança? O ideal é a mãe amamentar a sua criança sempre que ela quiser. Sempre que a criança quiser mamar, a mãe deve oferecer a mama, independentemente de qualquer situação. O recomendado são 12 mamadas por dia, de dia e de noite, totalizando 12 mamadas ao dia. Então, fica recomendações para todas as mães que estão a fazer o aleitamento materno exclusivo, 12 mamadas por dia. Mas, doutora, se a mãe ultrapassa essas 12 mamadas que deve dar ao seu bebê por dia, tem algum problema? Não, Messia, não tem nenhum problema. Até é bom porque a criança vai crescer e vai desenvolver, vai ganhar mais energia para a realização das suas funções vitais. E crianças que estão acima dos 6 meses, vamos lá, que têm 2, 3, 4, por aí em diante, com que frequência que as mães devem alimentar estas crianças? A criança, quando completa 6 meses de vida, inicia a alimentação complementar. A alimentação complementar, a criança vai fazendo o aleitamento materno da mãe e vai se adicionando novos alimentos. Nesse caso, são as papas, também as sopas e as frutas. E normalmente a mãe terá que oferecer à criança dos 6 até os 9 meses 4 refeições, que são de alimentação complementar, que consistem em ser papas, sopas ou então frutas esmagadas. E depois vai complementando com as mamadas, né? Porque a ideia é aumentar a energia necessária para a realização das funções vitais da criança. E é sempre bom ir adicionando aos poucos estes alimentos, não é? Sim, Messia. É sempre bom ir adicionando gradualmente, porque se nós oferecemos os alimentos todos logo de uma vez, vai interferir no que diz respeito ao apetite da criança. A criança pode não aceitar todos os alimentos logo de uma vez e a mãe vai ficar preocupada. Vai pensar que o seu filho não tem apetite, mas sim é por causa da forma que ela oferece os alimentos à sua criança. E que consequências esta criança terá se não cumprir com estas refeições recomendadas? O que acontece muitas das vezes é a falência de crescimento. Nas consultas de criança sadia, que são as consultas realizadas na unidade sanitária, onde vulgarmente é conhecida como a curva do peso, verifica-se através do cartão da criança se a criança está crescendo ou não. E isso tudo está mais relacionado com a alimentação. E nós já acabamos descobrindo logo que a mãe deve estar a falhar alguma coisa no que diz respeito à alimentação dessa criança. Tem a falência de crescimento, tem a desnutrição, que também está subdividida, tem a ligeira, que só com uma educação nutricional é fácil
educar a mãe já vai mudando o seu comportamento. Tem a moderada em que já é admitida para um programa que chama de reabilitação nutricional, de modo com que não desenvolva a desnutrição grave, que é a mais conhecida como marasmo, kwashiorkor ou kwashiorkor marasmático. Então, se a alimentação das crianças for deficiente, pode gerar consequências negativas e estas deficiências nutricionais que a doutora acabou de mencionar. Doutora, como é que estas deficiências manifestam-se na criança? Primeiro, temos o marasmo, que é caracterizada pela perda de peso excessiva, né? A criança fica magra, muito magra. Então, tem a aparência de... tem uma cara que parece a cara de velho, os ombros ficam com os ossos bem visíveis, as costelas também ficam visíveis. A criança tem um sinal que é muito comum, que as mães podem notar. Mãe em casa, sempre que verificar que a sua criança está magra e que tem o sinal de calças largas na fralda, entre o bumbum, vai reparar uma camada de pele que vai sobressair. A criança quase que não tem gordura, então é importante verificar aí, já é um sinal de que essa criança tem marasmo. Para o caso do kwashiorkor, as crianças já apresentam edema, né? Edema muitas das vezes é confundido com gordura. Nas comunidades é notório ver que criança com edema, a mãe diz que a criança está gorda, está forte, está saudável. Então é importante sempre ir à consulta de criança sadia para verificar se o crescimento da criança e os sinais visíveis dessa desnutrição. Então, eu dizia que tem um edema, a criança fica com uma cara de lua cheia, e esse edema é um edema bilateral, isto é um edema nos dois lados. Tanto se aparece nas pernas, nas duas pernas haverá um inchaço, né? É o edema. Se for nos braços, também vai ser nos dois braços. Tem também o generalizado, que é aquela fase grave, né? Em que a criança tem um edema todo o corpo. E normalmente essas crianças têm um cabelo já colorido, com alguma coloração, meio avermelhado, meio loiro. Então é sempre bom as mães prestarem atenção. Pois é, interessante. E por fim tem o kwashiorkor marasmático, né? Que é a associação das duas doenças. Uma criança magra com edema e com cabelo descolorado. Então as mães devem prestar atenção nestes sintomas, porque muitas vezes pensam que a sua criança está saudável, enquanto aquela gordura não é saudável. Sim, até que nem é gordura, é mais inchaço. Só que na comunidade, toda pessoa que é fofa, que é inchada, está gorda. Então fica um apelo para todas as mães para levarem os seus bebés à consulta no sentido de prevenir estas doenças causadas pela má alimentação. Doutora, qual deve ser a alimentação de uma criança desnutrida e de uma criança com obesidade? Infelizmente, Mércia, na comunidade eles ainda têm aquela concepção de que uma criança tem que ser submetida a uma dieta, mas isso é um mito. Mesmo a criança sendo obesa, não deve ser submetida a uma dieta. O que nós fazemos é dar uma reeducação alimentar. Isto é, nós vamos substituindo alguns alimentos hiperenergéticos que a mãe oferece à criança pelos alimentos mais saudáveis possíveis, de modo com que essas crianças possam alimentar-se de forma saudável e também tenham aquela redução de peso recomendada. Enquanto que uma criança desnutrida, a sua alimentação já deve ser mais acrescida, o valor energético é mais acrescido, isto é, nós vamos oferecer os alimentos saudáveis, naturais, e as papas devem ser especialmente enriquecidas. Temos que oferecer papas enriquecidas, sumos naturais, evitar oferecer esses alimentos não nutritivos como os conhecidos, os niquinaiques, os sumos concentrados, os refrigerantes, os chocolates. Nós temos que retirar isso porque vai inibir a absorção dos nutrientes que ele precisa para poder se recuperar. Então, mães já sabem, é sempre bom evitar os knick-knacks e os doces e eliminá-los da dieta da criança. Até mesmo o açúcar, porque muitas crianças, quando começam a comer alimentos açucarados, gostam e a mãe não tem como evitar que esta criança consuma. Como é que a mãe pode prolongar a adição do açúcar na dieta da criança? Primeiro, depende do comportamento
da própria mãe. Então é importante que haja uma mudança de comportamento. Isto é, na primeira infância, principalmente até 1 ano, não é recomendado adicionar açúcar nas papas das crianças. Então, o que a mãe pode fazer? Pode enriquecer as papas com alguns alimentos já saudáveis e açucarados. Temos o caso da cenoura. A cenoura é doce. A mãe pode fazer uma papa e adicionar a cenoura. A cenoura já é doce, ela não precisa adicionar açúcar. Temos o caso da beterraba, também podemos colocar numa papa e também vai adocicar a papa. Temos o caso do amendoim torrado. Depois de pilado e torrado, não há necessidade de adicionar açúcar. E existem outras papas. Se a mãe tiver o hábito de enriquecer as papas, ela não terá que adicionar açúcar. E assim a sua criança irá retardar a adição de açúcar nas suas dietas. Pois é, interessante. E a doutora tocou num ponto muito interessante, a adição destes legumes nas papas das crianças. Para além dos legumes, tem também as verduras, Sim. que as crianças não gostam de comer verduras. Como é que a mãe pode incentivar esta criança a consumir verduras? Partimos do princípio que a criança gosta de ver o prato todo colorido, né? Toda criança gosta de ver o seu prato colorido. Então a mãe tem que fazer uma jogada de cores no prato e os cortes das verduras, os legumes devem ser mais atrativos possíveis para que a criança possa se alimentar, possa aceitar, aderir àquele alimento. E também tem outra estratégia. A mãe pode procurar saber quais são os alimentos que o seu filho mais gosta. Por exemplo, se o filho gosta mais de massa, né? Que é o mais comum, todas as crianças gostam de comer massa. Ela pode colocar esses legumes na massa e cortar em alguns moldes muito atrativos e a criança vai comendo. No peixe, na carne também serve. Então é necessário que a mãe tenha muita criatividade e colorir o prato e acrescentar as verduras para que as crianças possam aceitar este alimento. Doutora, como é que uma mãe pode fazer para estimular o apetite da sua criança? Primeiramente, a mãe deve deixar de oferecer os alimentos não nutritivos. Falamos dos refrigerantes, as pipocas, os doces, os bombons. A mãe deve retirar isso da dieta da criança. Por quê? Porque isso vai inibir o apetite da sua criança. E depois, a mãe pode usar algumas estratégias, como as que eu referi anteriormente, em relação à coloração do prato, evitar oferecer alimentos à criança num ambiente muito agitado, ou então quando vê a televisão, porque a criança vai deixar de comer e vai se concentrar na televisão. A mãe tem que tentar ser a mais criativa possível, mas também deve retirar os alimentos que interferem com que a criança não se alimente da própria alimentação saudável. E para aquelas crianças que já vão à escola, à escolinha, que tipo de alimentos a mãe pode preparar para fazer o lanche desta criança de forma saudável? Sim, o ideal é que nos centros infantis, nas escolinhas, eles oferecessem desde o pequeno almoço até o lanche da tarde. Aí a criança não havia necessidade de levar o lanche para a escola. Mas para os casos em que nos centros infantis não oferecem os lanches, a mãe pode oferecer uma fruta à sua criança para levar como lanche. Tem a fruta, tem o iogurte natural, tem as sandes que pode preparar em casa com os alimentos que ela tiver disponível. Desde o momento que não sejam os alimentos que falei anteriormente, que são os não nutritivos, porque aí, sim, aí estaríamos a oferecer, a mãe estaria a educar a criança de uma forma diferente que ela vai receber na escolinha. E há de haver um choque. Sim, haverá um choque cultural. Pois é. A conversa está super interessante, estamos a aprender bastante sobre a alimentação das nossas crianças. Vamos ao intervalo e voltamos dentro de instantes com mais saúde e vida para você. Você sabia que o consumo excessivo de refrescos, sumos industrializados, bolos e biscoitos contêm grandes quantidades de açúcar e podem causar obesidade infantil? Pois é, por isso é importante que estes alimentos sejam eliminados da dieta das crianças.
Bem-vindos à segunda parte do programa Saúde e Vida. Hoje o nosso tema é nutrição na primeira infância. É muito que se fala sobre a alimentação da pequenada e por vezes fazemos coisas erradas por falta de informação. Mas para já, vamos esclarecer os mitos e verdades sobre a alimentação infantil. A partir dos 6 primeiros meses, a criança já pode comer qualquer tipo de alimento. É um mito, porque a partir dos 6 meses nós vamos introduzindo gradualmente os alimentos. Então, existem alguns alimentos que não são adequados, podem ser alguns alimentos alergênicos, por isso que é um mito. Tem o caso do morango, tem o caso de alguns mariscos, dos crustáceos por aí, que nós não podemos oferecer à criança nesse período. Alimentos com corantes causam uma série de alergias alimentares. É um mito. Os alimentos com corante criam, algumas perturbações a nível do sistema respiratório. Isto é, as crianças podem ter tosses, constipações, muitas tosses que duram muito tempo, são prolongadas. Então, é importante não oferecer esses tipos de alimentos que contêm esses químicos. Crianças que estão acima do peso devem ter dietas com restrições calóricas. É um mito. As crianças acima do peso ou que têm obesidade, elas devem sim ter uma reeducação alimentar e não restrição calórica. Crianças que comem ovos podem ter calvície. É um mito. É importante oferecer os ovos às crianças a partir de 6 meses, porque contém proteína e vai favorecer o crescimento e desenvolvimento da criança. Crianças com menos de 2 anos não podem comer peixe porque causa dores de barriga. Também é um mito, tendo em conta que o peixe também é uma proteína, deve-se oferecer à criança logo que iniciar a alimentação complementar para o seu crescimento e desenvolvimento. Para trás a rubrica Mitos e Verdades, agora já estamos esclarecidos sobre o que é mito e o que é verdade sobre a alimentação infantil. Vamos a mais uma curtíssima pausa. Voltamos já para a terceira e última parte do nosso programa. As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade. A maior parte delas não conseguem estabelecer contacto com organizações que possam inserir anúncios. Por outro lado, existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades, mas não têm como chegar a elas. A solução para esse problema é o Chipalapala, um mecanismo que facilita o contacto entre os anunciantes e as rádios comunitárias, beneficiando ambas partes. Através do Chipalapala, os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local, permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam diretamente o seu público-alvo. Outro benefício é a gestão dos processos de pagamento. O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual. O Chipalapala faz essa gestão e permite também que as rádios partilhem conteúdos entre si de forma gratuita. Através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país, os anunciantes podem fazer a inserção de spots e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido. Para fazer a inserção, são necessários 3 passos. Primeiro passo: inserir a data de início e fim, duração do spot e o número de inserções. Segundo passo, escolha das rádios no mapa e opção de tradução em língua local. O terceiro e último passo, inserir o nome do spot, a frequência de transmissão, upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido. Chipalapala, criando ligações.
Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Já sabe que este é um programa concebido com o objetivo de lhe ajudar a cuidar da sua saúde e a garantir que você tenha uma vida mais saudável. Hoje estamos a falar sobre nutrição na primeira infância e já a seguir vamos à rubrica Saiba Mais, saber quais são as dúvidas e perguntas do nosso público. Olá, doutora. Meu nome é Zacarias Pires Silvestre. Gostava de ser esclarecido sobre como fazer para estimular o apetite de uma criança. Obrigado. Olá, Zacarias. Para estimular o apetite de uma criança, é necessário retirar os alimentos não nutritivos, que são refrigerantes, sumos concentrados, bolachas, niquinaiques, bombons, de modo a fazer com que a criança aceite os alimentos mais saudáveis. E depois, pode usar a estratégia do aviãozinho, que muitas das vezes dá certo, que é de oferecer à criança brincando de aviãozinho. Pode também colorir o prato. A criança, vendo o prato colorido, o prato mais atrativo, ela irá aceitar se alimentar. E deve também evitar dar refeições em ambientes agitados. O ideal é que seja num ambiente calmo e vai oferecendo os alimentos de forma gradual e não pressionando a criança a comer. O importante é oferecer à criança calmamente os alimentos e evitar alguma distração possível. Aí a criança terá o seu apetite recuperado. Olá, doutora. Aqui me chamo Alberto Micas. Apenas só queria saber, doutora, o meu filho gosta de consumir pipocas e iogurte. Não sei se isso faz bem à saúde. Oi, Alberto. Em relação aos iogurtes, existem vários tipos de iogurtes. Temos os iogurtes aromatizados, temos os iogurtes com fruta, temos os iogurtes naturais. Quanto mais for o natural, melhor, porque aí a criança estará a receber os nutrientes sem nenhum outro aditivo que vai interferir no seu apetite. Tem o caso de alguns iogurtes que são líquidos e cheios de corantes. Esses iogurtes não pode oferecer à criança. Por quê? Porque contém vários corantes que vão inibir a absorção de outros nutrientes e vão criar problemas à sua criança. Em relação à pipoca de milho, existem duas variedades. Temos as pipocas industrializadas e temos as pipocas caseiras que nós podemos preparar em casa. Em relação às pipocas industrializadas, que são os niquinaiques, não são aconselháveis, porque são alimentos que não são nutritivos. Vai interferir no apetite da criança, no crescimento e desenvolvimento dessa criança. Em relação à pipoca caseira, que é o milho, que nós podemos preparar em casa, é recomendado oferecermos à criança a partir dos seus 2 anos, porque, além disso, a pipoca tem a função de manter a felicidade da própria criança, além das outras funções energéticas que são necessárias. Olá, doutora. Aqui é a Amália. Eu queria saber se os cereais são bons alimentos para crianças. Olá, Amália. No pequeno almoço, sendo a primeira refeição do dia, é importante oferecer todos os alimentos que fazem parte dos principais grupos de alimentos. Isto é, tem que ter uma fonte de carboidratos, que pode ser um cereal, ou então a batata, ou um pão. Tem que ter uma fonte de proteína, que pode ser um ovo, ou um queijo, ou um peixe. Tem que ter uma fonte de vitaminas e minerais, que são frutas, ou alguns legumes coloridos. Tem que ter uma fonte de gordura, que pode ser azeite, óleo, amendoim, para que o prato esteja completo. E é importante variar esses alimentos. O alimento não pode ser o mesmo todos os dias, porque o que vai acontecer é que a dieta dessa criança ou do indivíduo vai ser uma dieta monótona e pode ocasionar algum tipo de desnutrição, seja energética, proteica ou então por micronutrientes. Olá, doutora. Meu nome é Edna. Gostaria de saber por que as crianças não podem consumir doces, gelinhos e niquinaiques. Olá, Edna. Esses alimentos não nutritivos vão interferir na absorção dos nutrientes. Isto é, tudo que a criança vai comer de bom, de saudável, acompanhado com esses alimentos, não vai ser absorvido. Então, praticamente estaria a se alimentar em vão.
Por isso que é importante retirar esses alimentos não nutritivos da dieta, porque inibe a absorção dos nutrientes, a criança vai ter deficiências nutricionais, pode desencadear uma desnutrição ou uma deficiência de algum micronutriente. E a mais comum é a deficiência de ferro. Para trás a rubrica Saiba Mais, momento em que os nossos telespectadores interagem no sentido de esclarecer as suas dúvidas. Para já, vamos às dicas e trazemos sugestões de alimentos que podem lhe ajudar a garantir uma dieta saudável para a sua criança. A alimentação é um dos requisitos indispensáveis para o crescimento contínuo e vida saudável de uma criança. E para que ela se alimente adequadamente, é importante que os pais estimulem o consumo de verduras como a couve, alface, folhas de abóbora, vegetais ricos em fibras. Devem também estimular o consumo de legumes como a cenoura, beterraba, abóbora, que podem ser adicionados às papas e torná-las mais nutritivas, pois estes alimentos são responsáveis por dar energia ao organismo. Os alimentos ricos em ferro e proteínas como a carne, frango, peixe, ovos, também devem fazer parte do menu dos pequenos. Todos estes alimentos, combinados de maneira balanceada, conferem um excelente rendimento para a maturidade física e psicológica da sua criança. É sempre bom garantir uma boa alimentação das crianças, pois só assim elas crescem de forma saudável e, no futuro, também tornam-se adultos saudáveis. Doutora Stânia, muito obrigada pela sua presença. Foi um enorme prazer ter estado aqui consigo e muito obrigada também pelas suas explicações. Obrigada, Mércia. Obrigada a todos os telespectadores em casa. Espero que tenham gostado do programa. E eu gostaria de apelar que todas as mães ou cuidadores devem levar as crianças para a consulta de criança sadia. Todas as unidades sanitárias oferecem todos os serviços para avaliação nutricional das crianças. Obrigada. E com este apelo da doutora Stânia Mendonça, nós nos despedimos com a promessa de voltarmos numa próxima oportunidade com mais informações ligadas à nossa saúde. Já sabe que pode interagir conosco através das redes sociais e também através do nosso e-mail e deixar as suas recomendações. Já sabe, cuide sempre da sua saúde. Tchau, tchau e até a próxima.